Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos e retas. Mas antes, vamos compreender melhor as definições de reta, semirreta e segmento de reta. E com o auxílio do GeoGebra, eu vou mostrar para vocês a diferença entre eles, tá? Veja que essa área em branco, nós temos um plano cartesiano. Um plano cartesiano, ele tem o eixo X, que é o eixo que está na horizontal, e o eixo Y, que é o eixo que está na vertical. E dentro desse plano existem infinitos pontos. Vou selecionar alguns pontos com o auxílio do GeoGebra, para nós podermos perceber a diferença entre reta, semirreta e segmento de reta. Muito bem. Então, selecionei alguns pontos aleatórios, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. Agora, vamos verificar qual é o comportamento da reta. Então, vou construir uma reta passando pelo ponto A, B, C. Veja, no momento que eu construir minha reta, olha o comportamento dela. Ela é infinita, ela passa por infinitos pontos. E ela não tem nem começo e nem fim, certo? Agora, nós veremos o que é um segmento de reta. Um segmento de reta é um pedaço de uma reta, ou seja, como se eu selecionasse um pedaço, onde eu sei qual é o começo e qual é o final, aonde esse pedacinho começa e onde esse pedacinho termina, certo? E uma semirreta seria metade de uma reta, porque ela só tem começo, mas não tem final, tá? Observem o comportamento, a reta, o tamanho que ela é. A semirreta, ela tem começo e não tem fim. E o segmento de reta, que é o segmento D, ele possui começo e final, certo? Retas e ângulos. Vamos comentar agora um pouquinho sobre os ângulos. A palavra ângulo é usada para nomear dois objetos. O primeiro é a abertura entre duas semirretas que compartilham o mesmo ponto inicial ou entre dois segmentos de reta, que possuem apenas uma extremidade comum. O segundo é um número usado para medir essa abertura. Sendo assim, quanto maior o valor numérico atribuído a um ângulo, maior será a sua abertura entre essas duas semirretas relacionadas a ele. A unidade de medida usada para ângulos é o grau, representada por esse símbolo, essa bolinha, logo depois do número referente a ele. Os ângulos podem dar a ideia de movimento do ponto. Esse movimento sempre será circular, e uma volta completa representará a medida 360 graus. E os ângulos, eles possuem algumas classificações. Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso ou raso. Vejam nessa imagem que eu tenho o ponto O, que é a origem,
e pelo ponto O partem duas semirretas. É essa abertura, essa distância entre essas duas, que formam o meu ângulo, certo? Vejamos então a classificação dos ângulos. Os ângulos podem ser agudo. Sempre que falar em ângulo agudo, é um ângulo menor que 90 graus, tá? Ou seja, para a gente saber o que é, vamos lembrar da pontinha da agulha, que ela é bem pequenininha, que ela é bem fininha, por isso nós chamamos de ângulo agudo. Ângulo reto. Quando nós falamos em ângulo reto, nós estamos nos referindo a um ângulo de 90 graus. Para vocês lembrarem, lembra do cantinho da parede, tá? Ou se não, pensa que é aquele ângulo que forma a letra L. Ângulo obtuso é aquele ângulo que mede mais que 90 graus e menos que 180. Veja que a abertura dele é um pouco maior. Ângulo raso é aquele ângulo que mede exatamente 180 graus. E após as classificações dos ângulos, tem alguns nomes que nós temos que saber também, que são ângulos complementares, ângulos suplementares. Vamos lá? Quando nós falamos de ângulos complementares, o nome mesmo já fala, eles vão se complementar. Ou seja, um complementa o outro. Quando se juntam, formam um ângulo de 90 graus, tá? Ângulos suplementares são aqueles ângulos que juntos formam um ângulo raso, ou seja, formam um ângulo de 180 graus. Ângulos congruentes são aqueles ângulos que, embora sejam com pontos diferentes, tá? Possuem a mesma medida. Ângulos opostos pelo vértice. Vejam que o ponto de origem é o vértice. O ponto O, observem, é o vértice. Esse ponto O, que é o vértice, é a nossa origem. Então, eu tenho um ângulo do lado esquerdo e um ângulo do lado direito. Eles estão opostos e quando eu tenho ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles terão a mesma medida. E depois nós vamos ver que existem retas paralelas cortadas por transversal e essas retas formam novos ângulos. Esses novos ângulos formados possuem algumas características. Ângulos correspondentes são aqueles que estão em paralelas diferentes, mas na mesma posição. Observe, em vermelhinho eu tenho o ângulo C e o ângulo G. Eles estão cada um em uma paralela, mas eles estão na mesma posição. Quando eles estão na mesma posição, mas em paralelas diferentes, eles são chamados de ângulos correspondentes. E quando eu tenho ângulos correspondentes, eles serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Ângulos alternos, tá? Nós podemos ter os alternos internos, porque eles estão na parte de dentro do par de paralelas, ou os alternos externos, que eles estão do lado de fora. Quando eu tenho ângulos alternos, vamos observar aqui o ângulo E, que é esse em azulzinho, e o ângulo C. Eles estão alternos porque estão alternados, cada uma numa posição. E se eu imaginar eles um oposto ao outro,
eles se tornam opostos pelo vértice. Logo, quando eu tiver ângulos alternos, ou internos ou externos, eles também terão a mesma medida, também serão congruentes. Ângulos colaterais. Os ângulos colaterais são aqueles que se suplementam, ou sejam, juntos formam um ângulo de 180 graus. Veja bem, o ângulo C e o ângulo F, esse em azulzinho, tá? Eles são colaterais internos porque estão dentro, aqui na parte interna do meu par de paralelas. E os ângulos A e o ângulo H, por exemplo, eles são chamados de colaterais externos, porque eles estão do lado externo do par de paralelas. E eles são chamados de colaterais porque, se eu colocar um do lado do outro, eles juntos formarão um ângulo de 180 graus. Portanto, serão suplementares. Deixei algumas referências para vocês e alguns vídeos para vocês assistirem.